Sejam muito bem-vindos ao Flycast News de hoje. Eu sou o Rafa Marques e devidamente trajado de rosa, no nosso Outubro Rosa, com a minha amiga queridíssima. Mari Seridono, oi pessoal. Fala, galera. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante e relevante no contexto das relações de trabalho, né, Mari? As coisas vão se modificando, as pessoas vão aprendendo, vão evoluindo, só que os problemas eles permanecem os mesmos e eles só vão ganhando formas diferentes. E eu acho que você tem alguma coisa bem legal para falar com a gente a esse respeito, né? Novos contornos, né? Sim, Rafa, eu separei aqui uma notícia, pessoal, para trazer um pouquinho relacionada a essa questão de tecnologia, uso de dados, informações e relacionada a essa pauta, né, que a gente vai trazer aqui hoje, que é das relações de trabalho e relações de emprego. É uma notícia que saiu no Valor Econômico, né, falando que a Justiça do Trabalho mantém demissões por uso indevido de dados de empresas, né? Então essa notícia ela traz ali vários casos, Rafa, de diferentes tribunais aí regionais do trabalho, né, do Brasil, de hipóteses que nem a gente falou no nosso último episódio também, né, de empregados que acabam mandando informações de trabalho, né, da empresa, do seu e-mail corporativo, muitas vezes para o e-mail pessoal, por diferentes razões, né, às vezes a pessoa às vezes nem está mal intencionada, digamos assim. Teve até um caso que a pessoa falou, não, eu mandei para o e-mail do meu marido porque eu estava com dificuldade de acessar e ele tem mais facilidade. Só que, assim, além da questão da LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem toda essa preocupação com dados pessoais, a gente também está falando aqui de informações muitas vezes sigilosas, né, Sim. que envolvem segredo industrial, segredo comercial. E aí, com a entrada em vigor dessa lei, surgiu essa preocupação também com as empresas delas terem que conscientizar os seus empregados, né, trazer ali treinamento, políticas, procedimentos, né. Isso no contexto de privacidade, você diz, né, Mari? Com a Sim, entrada em segurança da vigor. informação também, né, Rafa? Ah, legal. E isso é super relevante, né? Porque quando a gente volta um pouco no tempo e começa a pensar no formato, né, das relações de trabalho, a gente ainda tem aquela percepção muito clara sobre quem manda aqui, né? Que é o que a gente Uhum, fala de subordinação jurídica. sim. E aí, nem sempre essas regras elas estão tão claras, né? A gente pensa em manuais, códigos de éticas, enfim, o time do jurídico é muito criativo e vai pensando, né, junto com o compliance, em várias Uhum. formas para que essas coisas não aconteçam. Mas aí acaba surgindo essas inovações que demandam outros formatos de trabalho, e é o que você disse, né, Maria? Acaba nos trazendo aí problemas, tanto no contexto das relações de trabalho, porque daí a pessoa, como você falou, Uhum. acaba disparando uma informação, querendo ser mais produtivo, né? Sim. É aquela história, né? Toda proatividade será cobrada, né? Então a gente precisa ter muita atenção Com realmente. certeza. E esses casos aqui, até para só fechando, né? Esses casos aqui que a reportagem citou são casos de demissão por justa causa, né? Justa causa. O E o cara não recebe nada mais quando é justa causa, são né? várias verbas que ele deixa de receber, né? Então é muito menos do que se fosse uma demissão normal. E aqui só ressaltando um caso que eu achei bem interessante, que foi de um técnico de enfermagem. Ele juntou documentos ao processo porque ele estava pedindo a rescisão indireta, que seria Uhum. quando a empresa descumpre obrigações, né? E o empregado pede a rescisão do contrato como se fosse uma justa causa para a empresa. E aí, no processo judicial, a empresa sustentou que ele tinha juntado documentos e informações sigilosas. E o juiz Caramba! reverteu e, na verdade, ele foi demitido por justa causa. Então, para você ver como é delicada essa Na questão verdade, vamos de novo, me explica de melhor essa dados e situação. Galera, informações. eu sou super entusiasta, né, nessa frente, óbvio, né? A gente também acaba estudando, porque é dia a dia, mas quando a Mari fala dessa parada, me traz assim um espanto, porque a, a nossa Justiça do Trabalho, ela é pró-trabalhador, então não se Uhum, tem a expectativa de um formato de decisão como a que você trouxe, ou seja, a pessoa foi procurar a justiça, tentou se defender frente a algumas coisas que a empresa estava fazendo que eram talvez violações ao contrato de uhum. trabalho, ilegalidades, só que num formato errado, ela não soube agir dentro das regras do jogo, ela guardou informações que não deveria ter guardado e aí, Exatamente. ao invés, Publicizou essas informações, o jogo virou, o né? jogo virou, não é mesmo? E aí, Mari, me conta Mas mais sobre olha, eu isso. acho que para falar desse tema, e até para explicar um pouquinho mais esses detalhes das questões trabalhistas, acho que a gente pode chamar o nosso convidado, né, Rafa? Ah, verdade. Hoje no Papo com Quem Entende, nós temos alguém que realmente entende Realmente bem desse entende desse tema, né? tema. Michel, seja muito bem-vindo ao FICast News de hoje. Pode se apresentar aí para o pessoal, contar um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, do Rafa, da Mari aí, sobre esse tema tão importante que a atualidade convive, os trabalhadores, as empresas, e o pessoal acaba ficando um pouco perdido no meio de tanta legislação, né? O Brasil hoje é o maior país com um número de leis hoje em termos de complexidade.
Então, bom, praticamente eu sou Michel Borges, sou um advogado, atuo aqui na região de São Paulo, a nível Brasil, Brasília também. A gente tem alguns casos aí espalhados pelo contexto. Hoje, a nosso nível de formação, eu terminei o mestrado na PUC e estou aí em alguns grupos de estudos na USP, já num preparatório para o doutorado também, em alguns estudos específicos sobre o meio ambiente do trabalho, vinculado a alguns órgãos da própria Justiça do Trabalho, para que a gente possa aprofundar esse tema que é muito importante, meio ambiente de trabalho, LGPD, a parte de proteção de dados, essa parte de desconexão, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e essa parte do trabalhador versus empresa, o que fazer, e o juiz, o que o juiz faz? Isso é muito legal. Esse é o maior problema. E eu acho que até vale, né? A gente fala assim, o momento cultural, você trazer aqui para as pessoas, para a nossa audiência, um pouco sobre esse contexto do meio ambiente do trabalho. Porque lá, né, claro, todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas quando a gente pensa em meio ambiente, a gente vai pensar sempre no contexto físico. Mas quando tu traz desconexão, novas tecnologias, me parece que tudo isso impacta dentro do contexto de meio ambiente do trabalho, né? Sim, com certeza. É um conceito muito amplo que a previsão é a nossa Constituição Federal, né? Tem a previsão do meio ambiente do trabalho lá, que pouco é explorado no âmbito trabalhista, mas é o braço de tudo. E quando a gente abre esse conceito, ele se amplia para que a gente possa pegar a questão das novas tecnologias, nesse caso que a Mariana citou, sobre a reversão de uma rescisão indireta para uma justa causa de um enfermeiro que ali violou. Tudo é o ambiente do trabalho, ele não é só a parte física, como você disse, é a parte também, existe também meio ambiente da parte físico-psicossocial, a parte mental, a parte das relações de proteção ao trabalhador, que não só a parte física, das normas de ergonomia, não é só esse o conceito, é um conceito amplo sobre esse tema, né? É um tema importante porque as pessoas não conhecem, não sabem como lidar, o que fazer, né? Qual é o ponto de partida, onde eu pesquiso, e vão lá por Google procurar tudo lá. É verdade. A maioria das pessoas fazem isso. Legal. E, Michel, pensando aí nesse contexto, né, que a gente começou a falar dessa questão do ambiente de trabalho. Hoje a gente tem tudo muito digitalizado, né? Você vem de um contexto ali de relações de trabalho pensando em fábrica, por exemplo, e hoje você tem o computador, você tem o celular, tem até aquela dificuldade que a gente fala, né, de separar a vida profissional da pessoal, tá tudo muito interligado. Você atuando aí como advogado trabalhista, né? O que você vê, assim, qual foi o impacto, né, que esse desenvolvimento tecnológico trouxe dentro das relações de trabalho, assim? Que problemáticas você entende que surgiram novas ou que se agravaram? Sei lá, alguma discussão que ela já sempre existiu, mas agora com a vinda da tecnologia isso tomou um rumo diferente? Se você puder compartilhar um pouco com a gente? Certo. Na verdade, assim, é uma evolução, né? A tecnologia, ela vem de uma evolução e o mundo digital acompanha as legislações de uma forma, como se diz, a tecnologia está à frente sempre da legislação. E isso gera estudos e estudos sobre o tema. O que gera o quê? O problema do cotidiano. Então, o problema na empresa, o que o patrão faz com o seu trabalhador que acessa vídeos fora do ambiente de segurança da empresa e que isso pode trazer ali um vazamento de informação sensível, uma vulnerabilidade. Hoje, tudo na nuvem, as informações, ninguém guarda mais nos computadores em CPUs, em servidores. E aí, um ato daquele, posso citar um exemplo, uma pessoa que eu conheço, que trabalhava com a gente, acessou o computador fora do ambiente seguro, invadiram e começaram a deletar os arquivos. Então, só por acessar aquilo num Wi-Fi fora do ambiente. Como é que faz isso? As empresas precisam gastam muito dinheiro com essa tecnologia, com tecnologia para trazer essa segurança. Então, o principal impacto um dos principais, na verdade, mas o principal que eu posso indicar é a própria segurança, que as pessoas não têm noção. São os phishings aí da vida, que você recebe os e-mails. Então, vira e mexe, a gente recebe e-mail de cliente dizendo: acho que receberam um processo do CNJ ou do TRT. Quando você vai ver, é um formato de invasão daquele computador. E muitas vezes o trabalhador que não tem noção acaba clicando naquele link e abre ali um leque de invasões para contas bancárias, na empresa. E isso gera todo o quê? Como é que eu vou lidar com isso com o trabalhador que
fez aquilo, mas não fez, como se diz, intencionalmente, dolosamente, fez aquilo de forma culposa. Posso puni-lo? Então, essas indagações a gente precisa, claro, nós vamos avaliando cada caso, né? Mas esses impactos tecnológicos precisam ser estudados, né? Isso é legal demais, assim, para a gente poder trazer essa mensagem às pessoas, porque eu acho que o canal específico do que a gente quer fazer é realmente conscientizar as pessoas, sobretudo em relação à evolução tecnológica e que essa evolução ela vai impactar em todas as frentes das nossas vidas. É complexo dizer sobre isso, né? Esses dias eu lia de que já existem alguns tipos de lideranças religiosas, independentemente da fé, e são várias, que já se valem aí de algum tipo de inteligência artificial para validar ou para estruturar determinadas falas ou até apresentações. Por que eu digo isso? Porque existem empresas que também, como o Michel falou, não validam esse formato de trabalho já dentro de um contexto de IA como sendo razoável. E as pessoas estão fazendo isso, usando, que é o que ele falou. né? Putz, o cara... Isso aqui é um exemplo clássico, né? O cara usou o Wi-Fi do aeroporto, por exemplo. O cara ligou, putz, preciso que você manda um e-mail. Acessou e estava vulnerável aquele ambiente, ele acabou caindo numa vulnerabilidade, sofreu um incidente, que é o que ele falou. Mas e esses outros que, entre aspas, se demonstram seguros, né? Vendem uma determinada segurança, mas que no fim do dia ele está vendendo ali conhecimento, tecnologia, entregando, na verdade, né, tecnologia do seu empregador para terceiros. E aí vem um ponto que eu acho que é legal a gente falar também, Michel, que é o contexto psíquico mesmo das pessoas frente à evolução, porque eu não sei, mas me parece que há uma certa culpa, não sei se vocês sentem isso, sabe? Assim, uma certa culpa quando você para e fala assim, putz, não tenho nada para fazer. Tipo assim, não sei se vocês já passaram por esse momento. E é estranho dizer isso, porque o trabalhador também, eu já falei com diversas pessoas, e outras pessoas também falaram, putz, tem hora que eu tô no trabalho, parei, assim, acabou meu expediente, mas eu parei, sentei, não tô fazendo nada, estudando, nada, mas eu tenho essa sensação. Como é que você tem visto isso dentro do tribunal, das empresas, assim, nas palestras, nas aulas que você dá? Assim, as pessoas também comentam sobre essa necessidade de, putz, nós precisamos ter um ambiente um pouco mais limpo dessa quantidade de tecnologia ou dessa quantidade de informações. Na verdade, eu acho que isso caminha com a questão... você estuda por região, por exemplo. Aqui em São Paulo, tem os famosos workaholics aí, que gostam de trabalhar e invadem altas horas no trabalho. Então, quando você cria um ambiente do trabalho tranquilo, eu chamo de tempo de qualidade. Legal. A gente tem que resolver aquilo no tempo de qualidade necessário que eu possa ter a minha vida social. Então, eu preciso fazer uma academia, eu preciso ir à igreja, eu preciso sair com a família. Se eu fico à disposição da empresa naquele ambiente ali em vários momentos, eu trago vários outros problemas para a minha vida. Adoecimento, as pessoas vão adoecendo, a parte de até os laços familiares, muitas separações. Então você vai desconstruindo um ambiente familiar. Então olha só que legal, o ambiente do trabalho repercutindo no ambiente familiar. E isso não é muito estudado. Só é estudado quando chega-se no extremo do adoecimento. E aí, muitas vezes, é até tarde esse tratamento e as pessoas ficam afastadas e começa um outro problema, os afastamentos previdenciários. É o famoso limbo, né? Todo mundo, alguém já conhece alguém, com certeza alguém já conheceu, que afastou, não recebe nem da empresa, a empresa não deixa voltar. A gente cria um outro problema. Então, hoje... A falta de recurso, né? A falta de recurso, a Seguridade Social, a INSS não tem dinheiro para pagar. Então, vai inflando esses problemas. E a tecnologia, ela está ligada diretamente a isso. As novas tendências do futuro, as novas doenças, a maioria são no ambiente do trabalho. Parte psiquiátrica, a síndrome de burnout, por exemplo, recentemente, em 2022 para 2023, o que é a síndrome de burnout? Eu gosto de explicar o conceito. É o esgotamento mental que você tem no ambiente do trabalho, mas até 2022 não era reconhecida como doença do trabalho. Era colocado pelo CID-10 internacional como doença de qualquer natureza, não relacionada ao ambiente do trabalho. Em 2022 mudou, aí entrou a CID-11, que reclassificou o síndrome de burnout e colocou ela ligado diretamente ao trabalho. O que isso repercutiu? Eu fiz uma pesquisa, até 2021 o INSS reconhecia em torno de 24 casos por ano de síndrome de burnout. Depois que mudou muito pouco, depois que mudou isso, saltou para 500 e está tendo uma crescente. Então isso está repercutindo no benefício previdenciário, benefício previdenciário, o governo, aumenta imposto.
Tudo está interligado, o sincronismo Mas, assim, está interligado. ok, eu entendo, a gente tem que defender, obviamente, o contexto das evoluções, a redução dos impostos, mas, gente, no fim do dia, isso que tu falou é de extrema relevância. As pessoas, porque me parece que as pessoas não tinham conhecimento de que isso efetivamente era prejudicial. Então, e isso tem uma correlação. Porque quando a gente fala que se 22 isso aconteceu, em 20 a gente teve o problema da pandemia, né, infelizmente. E foi um período que nós mais consumimos tecnologia, mais consumimos reuniões online, tudo passou para o momento, para o ambiente digital. O Então, equilíbrio ficou ainda pior, né, da vida pessoal com o trabalho. tudo isso que ele trouxe, então, tipo, as pessoas não se comunicavam dentro das suas próprias casas, num contexto físico, mas às vezes falavam pelo WhatsApp. Ai, calma, eu tô numa reunião, não posso falar agora. E é muito o que você falou. Então, tipo, você tem um salto justamente porque as pessoas passam a entender que tratar da mente também faz parte da saúde, né? Tratar das suas condições físicas também faz parte da evolução, seja na sua carreira, seja no seu ambiente familiar e, obviamente, do consumo de novas tecnologias, né? Sem dúvida. E essa tem que ser uma preocupação do empregador, né, das empresas, porque é a força de trabalho, né? Então, sim. E aí, Michel, entrando nesse contexto, né, que você trouxe aí, que a gente falou sobre a síndrome de Burnout e tudo mais, né? Com esse avanço todo tecnológico, teve a necessidade, você vê alguma necessidade de mudança, se a gente for pensar nas normas relacionadas à segurança, medicina do trabalho, por exemplo, né? A gente tem ali as NRs, que você pode até explicar um pouquinho ali a parte técnica para a gente, mas o que teve de mudança com relação a isso? Você citou, né, a questão da ergonomia. Antigamente a gente falava de ambiente de trabalho, a gente pensava na mesa, na posição da cadeira, da mesa, tal. Hoje a gente tem um ambiente muito mais amplo, né? Então, se puder trazer também um pouquinho para a gente desse contexto. Sim. Eu posso ficar falando das NRs, normas, números e tal, mas eu acho que cansa um pouco. Eu acho que a gente pode responder essa questão através de uma palavra que eu costumo dizer que é o equilíbrio. E o que tem a ver isso que a gente está falando com equilíbrio? Tudo na vida tem que ser equilibrado, nem muito, nem muito a menos. Então, vamos lá, o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, ele traz o equilíbrio e ele chama um conceito que hoje a gente está estudando, que já tem aplicação na Europa, nós temos aqui do lado, na Argentina, a aplicação disso. O Brasil ainda não tem legislação sobre isso. Desconexão, que está ligado com as NRs, que a gente está tentando, inclusive, implementar na NR17 a desconexão. E o que isso tem a ver com tudo isso que ele está falando aqui, né? Para resumir para todo mundo. Exatamente, eu obrigo as empresas, eu sei que você vai falar, putz, você é louco, tá falando um assunto insano que não acontece. Dá para fazer. Eu obrigo as empresas a obrigarem, olha só, eu obrigo as empresas a obrigarem os seus trabalhadores a desconectar. E isso tem meios, tem a tecnologia, agora a gente vai não só atacar a tecnologia é boa para isso. E a gente consegue hoje estabelecer mecanismo que a gente coloca a empresa para que ela controle o seu trabalhador e desligue ele. Hoje já tem aí empresas... Tem empresas que dão um determinado horário... bloqueiam, acabou. mas não adianta nada eu bloquear, a pessoa continuar trabalhando. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo que acontece comigo no escritório. Das 5h30 da tarde, eu olho o pessoal e falo, galera, não tem academia, não tem aula, vamos embora. Eu quero ir embora, eu vou embora, eu vou para casa, eu tenho meus filhos, tenho tudo lá. Vamos embora, mas a gente fecha todo mundo e vai embora. Eu obrigo todo mundo a ir embora. Não, você vai terminar amanhã. Se você não terminar amanhã, o seu tempo de qualidade não está legal durante o dia. Então, isso é necessário, desconexão. Esse é o tema do momento. Isso é super importante, porque, como a Mari falou, né, esse controle de jornada, me parece que aí entra no que a gente falou, a gestão efetiva do empregador, que calha dentro da matéria, porque olha como todas as coisas vão se conectando. É muito louco dizer, mas imagina, a pessoa está ali, não sabe como é que está a condição do colega, mas sofrendo burburinho. Uma empresa é assim, né? Tem aquele burburinho, fulaninho vai sair, fulaninho vai ficar, e de repente tem o horário dela, mas ela não entregou aquele relatório. O que ela fez? Mandou por e-mail do marido. Não estou dizendo que essa mulher fez isso, mas trazendo num contexto de exemplo. Mas o que o Michel nos trouxe putz, mas agora existem plataformas que deu o seu horário às 18, ele te desconecta, seu computador não funciona, seu celular da empresa não funciona, e o que você estava fazendo, ele vai ficar ali te esperando para amanhã. Eu sou super a favor disso, acho que todas as empresas... força a gerir, né? Porque se você tem um prazo para entregar, por exemplo, assim, você sabe que o teu tempo onde você vai entregar é aquele ali, senão... E aí você tem algumas questões que talvez
também se conecte, que é até uma pergunta que eu iria fazer na sequência, quanto ao microgerenciamento. Até quanto isso não se transpassa para um assédio moral, por exemplo. Né? Pensando num contexto de desconexão, então, legal, beleza, eu tenho que fazer tais tarefas, a gente já teve uma reunião de alinhamento, a gente já apresentou o trabalho, mas a cada 5 segundos essa pessoa passa, e aí, como é que está essa situação? Você tem visto isso também, Michel? Tenho Nessa volta, né? Porque, assim, a gente está no pós-pandemia híbrido, né? Então, a pessoa está em casa, mas era melhor que ela estivesse na empresa, porque a cada 5 segundos o telefone toca, o Teams toca, enfim. Sim. Não, isso é comum. É por isso que eu volto àquele início que eu disse do equilíbrio, né? Hoje em dia, as metas estabelecidas, a competitividade do mercado, vou pegar um exemplo do setor bancário. A competitividade de um banco com outro, digital e tudo mais, é insano. Cada um quer vender mais que o outro. Automaticamente, eu vou imprimir uma cobrança nos meus trabalhadores bancários, os gerentes de banco. Então, o que eu faço? Lanço aquele monte de meta, a pessoa fica extremamente atarefada. Como que eu vou desconectar ele se ele tem que entregar a meta, senão ele tem uma cobrança por trás? Então, é um assunto complexo. Mas, a partir do momento que eu tenho uma legislação que vá obrigar essa desconexão, os bancos começam naturalmente a readaptarem essas metas, não só em torno da lucratividade, porque não é só dinheiro. Porque o dinheiro, ele vai trazer ali no ambiente bancário um turnover ali. É uma troca constante de empregados. E muitos adoecendo também. Então, é uma falsa impressão de que aquilo é bom, mas ele é provisório. É uma situação provisória que eu vou cumprir a meta e depois, ao longo prazo, você vai sentir. A gente deixa a meta em aberto, né? Daí quando a gente chega lá, a gente dobra a meta. Como diz uma filósofa aí que a gente conhece. Você dobra. Então, o que acontece? Esse assunto é muito importante, pegando esse gancho da matéria que a Mariana trouxe aqui. Nós tivemos um caso aí que, por pressões e pressões, o e-mail do banco dava problema na abertura de documentação, boletos e tudo mais. O que é comum? O trabalhador encaminha para o seu WhatsApp ou o seu e-mail pessoal, vaza com aquela informação sigilosa e toma uma justa causa. Então é comum os gerentes, por falta de gestão, isso vem a nível de diretoria, superintendência, forçam o trabalhador a entregar aquilo. E o que ele faz? Manda por e-mail pessoal, porque se ele não fizer isso, ele não cumpre a meta dele. E se ele cobrar o banco, ninguém resolve. E ele toma uma justa causa por isso. Nós tivemos um caso recente sobre isso. Estava ainda na inserção da lei da lei de proteção de dados, mas o banco tinha a política interna e estava previsto no contrato de trabalho. Nossa. E foi por e-mail pessoal. Aí é vazamento para terceiros. O e-mail pessoal é caracterizado como terceiro. É uma violação ativa. Acho que o ponto aqui é a violação ativa. E daí a tese para sustentar essa defesa seria muito no contexto do que tu trouxe, né? Demonstrar efetivamente as reiteradas cobranças que levaram ao que a gente questionou, né? A essa pressão psicológica, porque desse tem um microgerenciamento que levou o cara a fazer essas ações. E aí, como é que isso tem sido endossado? Será que no mês que ele bateu a meta foi endossado e as pessoas participaram daquele movimento e aceitaram a entrega? Ou não? Todos os meses ele foi advertido? Porque também tem esse contexto. Pensando aqui do lado, né, de privacy, assim, de beleza, eu deveria, enquanto privacy, trazer a visão clara e transparente. Óbvio, nunca façam isso. Deu seu horário, vai para casa, não manda pro teu celular, não manda pro teu e-mail pessoal. Mas se eventualmente acontecer, pensa como é que isso aconteceu quando deu certo. Porque eu acho que é esse o caminho que efetivamente, né, vocês eventualmente olharam. E a gente entra muito nessa questão da conscientização mesmo, né? Então, nesse caso que você citou, a empresa tinha ali uma política interna, estava prevista no contrato de trabalho. Esse caso que eu ressaltei da reportagem foi bem nesse sentido também, né? O cara pegou alguns documentos que ele tinha acesso realmente, por ser funcionário lá do hospital, enfim. E aí ele teve aplicada a justa causa por serem informações sigilosas, né? E na tese de defesa ali que ele tentou sustentar, ele falou que, mas eu não causei prejuízo nenhum à empresa colocando essas informações no processo. Mas aí a gente entra nos conceitos do que é a segurança da informação, né? As informações têm que ser mantidas de forma confidencial, íntegras, disponíveis. Mas eu acho que talvez, Mari, vai muito no 406 no contexto de boa-fé objetiva. Porque a relação de boa-fé, né, fidúcia, entre o empregador e o colaborador,
Porque se for olhar para o contexto de privacidade, o advogado está perfeito, porque o 46 fala dano relevante ao titular. Sim. E não houve. Qual foi o dano? Não teve. Então, não se deveria nem... Provavelmente, eles nem notificaram isso para a autoridade. E tá beleza, porque não teve realmente um dano relevante. Obviamente, é o que você falou. Se ele mandou dali para outros lugares, eles perderam o controle. Isso pode ter ido para qualquer lugar. Então, até aquele ponto do processo, se saiu dali para ir para o processo, ok. Mas o problema é que ele pode ter mandado para outros lugares. Aí É eu um dispositivo pessoal que não tem os controles de segurança que a empresa implementou no dispositivo que é de trabalho. Então, é uma coisa que sai do controle, né? Então, são muitas normas para a gente fazer uma harmonização, né? Pensar na parte trabalhista, na parte de conscientização, de governança da empresa, e aí mais esse contexto que veio agora, né? Enfim, agora com mais força de proteção de dados, segurança da informação. Mas olha só que bacana. O banco, a maioria dos bancos colocam metas e essas metas precisam ser cumpridas durante 3 meses. Pega lá um trabalhador de mais de 30 anos de banco, não importa que ele tenha 30 anos naquela instituição. Se ele não cumprir a meta durante 3 meses, ele vai ser mandado embora. Esse é um ponto que é indiscutível no ambiente bancário. Isso acontece. Aí, ele tem que cumprir a meta, ele tem aquelas metas absurdas que cada hora aumenta, e aí, às vezes, ele precisa se valer de uma alternativa que não só o e-mail da instituição para acessar algum documento, e ele acaba acessando, mandando para um e-mail pessoal sem causar prejuízo. Por mais que vá ser tirado do ambiente bancário aquilo, mas ele fez aquilo em prol de um sistema. Então, ele é vítima do sistema, daquela situação. Como que eu vou punir o trabalhador, um exemplo, porque ele mandou para o seu e-mail pessoal para cumprir a meta, porque se ele não cumprir a meta, ele é mandado embora. Então, é uma coisa que é o equilíbrio. Essa harmonização é bem delicada, É o né? equilíbrio. E como é que o juiz recebe isso? Isso que eu ia falar, porque essas nuances são novas. Né? O juiz não tem essa tecnicidade do que a gente está falando aqui. Ele está tratando de outras coisas. Ele está tratando... Né? Obviamente, ele vai evoluindo, mas pelo volume, né? Como você falou, o Brasil é o país que mais tem leis. Se tem mais leis, a possibilidade... E eu acho que eu também já li sobre isso, não tenho os números, mas nós somos o país que, acho que talvez o primeiro ou o segundo que mais litiga no mundo. Ou seja, então nós temos uma quantidade de processos gigantescas. Pensando nisso, que o juiz está ali para fazer essas questões no dia a dia, a possibilidade que ele tem em termos de tempo, né? Para poder equacionar esse novo conhecimento, é muito curto. Então, ele até conhece, mas não com a profundidade do que a gente está falando. Como ele trouxe, pois beleza, o cara teve ali realmente um assédio, ele teve ali realmente um excesso em relação às demandas que são apresentadas, mas o dever de fazer essa gestão, de novo, é de quem detém todo aquele sistema. E aí entra no contexto de que ele deveria inviabilizar quaisquer meios de envio frente à possibilidade daquela atividade. Porque daí sim você teria uma gestão efetiva. Não só dizer numa política, olha, não faça isso. Tudo bem, não faça isso, mas... Se você não cumprir sua meta também, você está sendo demitido. Entendeu? Então, e aí por isso que eu digo que talvez um formato para algumas teses, né? De novo, não façam isso. Seria olhar para essa trilha, né? Tipo, essa trilha no contexto de equidade. Legal. Quando... os meses anteriores houve essa solicitação, quem validou? Como é que passou? Como é que recepcionaram esse relatório? Porque me parece que se isso foi evoluindo, não é uma única oportunidade para o cara chegar e falar assim, toma uma justa causa. Foi no momento em que ele fez isso e não conseguiu, a minha percepção, né? Não conseguiu alcançar as metas que deveria. E aí ele acaba tendo esse confronto. Perfeito. É um tema muito interessante e volta tudo em cima da tecnologia e os seus principais impactos, né? E aí, pegando esse gancho aí, pegar o tema do momento, né? Inteligência artificial. Vamos lá. Você já pegou aí, Michel, alguma demanda, algum processo que teve alguma coisa discutida em relação a isso, o uso da inteligência artificial pelo empregado? A gente já viu alguns casos, né, de pessoas que algumas empresas contratam, né, fazem a versão paga, que aí é ok, em tese você está dentro de um ambiente controlado, mas muitos empregados, às vezes, para facilitar, montar uma apresentação, um relatório, acabam utilizando e podem colocar lá informações, né, sigilosas da empresa. Você tem algum caso, já que você acompanhou, ou enfim, alguma coisa que você traga para a gente sobre isso? Na verdade, assim, hoje está muito escasso e não tem muita decisão ainda sobre esse tema, né? Que é o quê? A utilização da IA combinado com
um problema de normativa interna da empresa. Mas o que a gente tem visto é essa ferramenta sendo utilizada pelos trabalhadores para que possam facilitar a sua vida. E nessa facilitação, perde-se o conteúdo daquele assunto e perde-se o objeto daquilo. Então, é o que está acostumando, é o que a gente está vendo muito no ambiente, vamos pegar dos escritórios de advocacia. A grande maioria dos escritórios estão usando a inteligência artificial para escrever petições, para pesquisar temas. E isso traz impactos, inclusive, na vida dos trabalhadores. Então, a partir do momento que ele utiliza sem autorização aquilo e ele se vale de ele está burlando, na nossa opinião, um sistema tradicional de estudos. Não que isso não possa ser usado. Pode ser usado, mas de forma inteligente. Sim. Então, acredito que isso vá ter impactos daqui a alguns anos, a nível de discussões judiciais, se eu posso punir o trabalhador por ele ter usado a IA, mas aí eu volto. As empresas não estão preparadas para esse tema no que diz respeito à consultoria. Dificilmente as empresas estão criando normativas internas que tratam sobre a IA ou a sua utilização. E como é que eu vou punir o trabalhador se eu não tenho uma normativa, se ele poderia usar ou não? E a proatividade, que é aquilo que a gente falou no começo, vai ser cobrada. Rafael, vai ser cobrada. Eu sou proativo, mas eu estou usando um sistema. A gente fez uma prova recente para contratar um estagiário no escritório, que quando eu recebi as questões era a IA que tinha feito por ele. Eu falei, mais fácil eu ficar com ela, não precisa trabalhar. Aí você já elimina. Ou seja, a juventude está assim hoje. Não, lembra aquele exame que você trouxe uma vez, um dado, né, sobre a questão do impacto da criatividade? Eu esqueci o nome do exame que a gente comentou num episódio. Sim. Que o Brasil teve uma nota muito ruim no quesito criatividade. E aí a gente tem discutido isso aqui, né, Rafa, sobre os impactos de utilizar a inteligência artificial. Você acha que se é um advogado, que você vai usar aquele conteúdo, você vai revisar aquilo, é uma coisa, mas a gente sabe que tem pessoas que não têm, às vezes, conteúdo técnico suficiente e já estão se valendo dessa ferramenta, né? Sim, isso é importante. Então, a gente estava discutindo hoje no escritório isso. A gente está montando um banco de dados artesanal. Eu gosto muito de fazer estudos artesanais, porque eu acho que isso que nos aprofunda e nos torna diferentes. E aí a gente criou um banco de dados de decisões judiciais, de juízes, de desembargadores, a nível Brasil, Tribunal Superior do Trabalho. Mas isso só em trabalhista, né? Só na parte trabalhista. Legal. De diversos temas sensíveis do nosso escritório. De modo que eu consigo olhar nessa planilha e acessar o banco de dados meu, de acordo com os meus casos, coisas empíricas que eu vi, a decisão daquele juiz tal. Aí a gente já consegue ter um panorama do que vai acontecer. Mas muito legal. Bom. A IA, a gente vai usar a IA nisso? Nós vamos usar a IA nisso. Como? A gente vai parametrizar esse banco de dados junto com a IA para que ela nos facilite. Então, a utilização da IA na facilitação de algo concreto, que eu tenho a ciência da base. Então, por exemplo, eu jogo a decisão, ela já, alimenta sozinha a minha planilha. Eu facilito o ganho de tempo na produtividade. Sim. E na resposta. Preciso de uma... tese, Falo né? com Várias ela. coisas. Fulana de tal. Não vou, tem vários nomes que a gente pode criar lá. Mas fulana de tal. Traz para mim a decisão do juiz tal sobre o tema tal. Ela já me traz, eu já vou para a audiência. Cria para mim as perguntas parametrizadas sobre isso. Ela já me traz as perguntas. Nossa, mas eu tenho a minha base científica que eu construí. E aí você volta assim, mas a IA não pode construir para você? Pode, mas a IA é manipulada. E a qualidade, né? A IA é manipulada e a gente fez um teste hoje no escritório. Nós manipulamos as respostas da IA. A gente foi criando lá perguntas e foi manipulando. E a gente foi confundindo ela. Sim. E ela devolvia aquilo que a gente queria ouvir. Então, o que está acontecendo hoje é a manipulação errada sem um conteúdo científico. A gente falou disso que gera o problema futuro. A gente falou disso na segunda-feira com o Diego, na live, na segunda, justamente nesse contexto da modificação do formato das nossas ações, dos comportamentos frente à utilização de novas tecnologias. E, obviamente, a jurimetria, vários escritórios utilizam e é extremamente relevante, porque o tempo, o formato de trabalho, a adequação às novas pessoas que chegam ao teu escritório, né? Então, tipo, poxa, você já tem um formato em relação a determinada tese, como é que você gostaria que os advogados ou seus estagiários te ajudassem nessa frente? Mas me parece que esse contexto... E aí, recente, teve até uma decisão, um juiz que
infelizmente, não sei se o juiz ou um assessor, né, pediu para que uma inteligência artificial fizesse uma decisão, e aí, poxa, ela devolveu devolveu a resposta, como você falou. Óbvio, talvez a resposta estivesse até certa, mas devolveu a resposta falando, olha, essa seria uma decisão com base no que o Ministério Público... E é muito disso, né? Porque o contexto do que ele puxa hoje, até o GPT-4, Infinity, aquele outro também que estava em preview, ele já traz algumas decisões, algumas coisas dentro do ambiente da internet, que por si só não é tão seguro. Sim. Mas a acuracidade, que é o que vocês estão fazendo e estão fazendo bem feito, talvez não seja colocada à prova, porque a cada vez que você faça uma pergunta, então Rafa, sou um bom perguntador, faço uma pergunta legal e tenho uma resposta legal, depois eu vou confirmar a fonte, não, realmente tem essa súmula do TST. Mas daí, sei lá, o fulaninho faz uma pergunta semelhante à minha, mas como você falou, ele meio que define de um formato diferente, ela vai trazer outra definição e ele não vai lá conferir. E aí faz como aconteceu com esse colega juiz, que deixou a decisão lá com todos esses prompts e as pessoas puderam ver. Então, eu parabenizo, eu acho que é um trabalho que, putz, vai dar super certo, vai te dar um puta ganho de tempo. Com certeza. E com certeza vai ser um diferencial competitivo, né, do ponto de vista de tecnicidade. Porque o tempo que tu gasta na academia, estudando, pesquisando, e vai trazendo para dentro de casa e formulando, né, novas perguntas. Lá, eu também estou pesquisando no GTEC, a gente pesquisa sobre isso, e a gente está fazendo também um contexto, por isso que eu perguntei, é trabalhista? Porque a gente está fazendo isso, eu faço isso em empresarial. E é muito olhando no sentido de principais cláusulas no ambiente de build consult com problemas de rescisão. Ah, essas aqui. Tá. Legal. Factory, o que tem? Ah, são essas aqui. Por quê? Porque é justamente isso. A gente vai atuar dentro das frentes que podem trazer algum tipo de problema para embedar, sei lá, num formato de consulta, no formato de produção de petição, no formato de estudo para a OAB, não sei, enfim. Mas é muito Tem olhando várias para esse contexto. aplicações. E a gente sempre fala, né, Rafa, a inteligência artificial, a funcionalidade dela é justamente ajudar você a fazer um processamento quando você tem uma quantidade muito grande de dados. Então, tudo vai depender da qualidade dos dados. O que é a base de dados? Então, no seu caso, você está montando a base de dados, né? Você que está alimentando. Então, o resultado que você vai ter vai ser uma coisa realmente com uma qualidade muito diferenciada. Diferente de você jogar ali numa IA aberta e fazer uma pergunta sobre um precedente. Enfim, E né? fora a propriedade intelectual disso, né? Porque pensando que você teve o esforço intelectual... Porque lá atrás, né, a gente cobrava a hora X, aí tinha que boletar o cara, tinha que fazer daquele time sheet horrível, que ninguém gosta, mas tinha que estar fazendo um pouco disso que vocês estão fazendo. Obviamente, muito pior, né? Porque a gente só colocava ali sei lá, a decisão foi tal, estamos no momento tal. Mas pensando por um contexto da jornada do cliente, isso é muito bacana, porque daí já me vem várias ideias aqui. Tipo, imagina, tu tem um cliente X, que tem com você 50 demandas. Imagina, todas as vezes ele precisa te consultar para ver uma coisa. Se você tem um banco de dados que tem uma acuracidade positiva, que está interconectado de algum formato com o tribunal, ele já consegue olhar o tribunal, olhar o teu banco de dados e devolver essa resposta para o teu cliente no sentido de que, olha, o teu processo está na fase, sei lá, depósito recursal, vocês já tiveram êxito nessa tese, provavelmente nós caminharemos com esse formato de tese. Putz, você ganhou aí, sei lá, 3, 4 horas de reunião com o cliente, com uma simples consulta que ele mesmo, um advogado do time dele, conseguiria fazer. Então, a utilização da IA de forma inteligente, mas como é que eu vou descobrir? Como é que eu uso a IA de forma inteligente? Eu sou contra usar a IA, isso é uma opinião minha, para pessoas que não tenham muito conteúdo no campo jurídico, por exemplo. Porque a pessoa não tem noção. Então, tudo aquilo que vier da IA, ela vai colocar ali. E ela vai ensinar o seu cliente, ou passar para o seu cliente, ou para empresas de forma errada, o que vai levando um círculo vicioso. Então, essa utilização, para quem não tem muito conhecimento, ela tem que ficar a um nível secundário, na minha opinião. Porque ela vai trazer problema para a vida do cliente. E isso é muito importante. A gente falou, né, um pouquinho você estava citando, né, um pouquinho antes da gente começar aqui, a precarização, né, que você tem visto da qualidade do trabalho de advogados trabalhistas. Não só de trabalhista, eu acho que em todos os aspectos, e aí, desculpa, não sendo contrário à tecnologia. Eu acho que, de novo, eu vou sempre defender a tecnologia, e aí ela vai nos trazer diversos benefícios, mas isso que o Michel fala, eu falo aqui do ponto de vista também de quem está olhando, pesquisando, está estudando. Eu tenho uma certa dificuldade em perceber algumas pessoas que se intitulam, né, algumas coisas na sociedade
E aí, quando você vai consumir aquele conteúdo, ou quando você vai ter uma percepção um pouco mais próxima daquela pessoa, você vê que não se tem profundidade nenhuma sobre nenhum tipo de assunto. E é sempre uma devolutiva, assim, meio previsível ou talvez desconectada com a realidade, que é o que você está falando. E aí, esse ciclo, é o PISA, tá? Que a gente estava Ah, falando. isso, é verdade. Esse ciclo, ele impacta diretamente no que a Mari trouxe, porque é o ciclo do contexto de criatividade. A criatividade nos traduz em inovação. Olhando para o campo do trabalho, se as pessoas não forem criativas, então, se a gente só traz as questões no sentido de ter cópias, me parece que nós teremos realmente muitos problemas, não só do contexto de propriedade intelectual, do contexto do que tu trouxe sobre a materialização de prejuízos. Porque de quem vai ser a responsabilidade civil frente a essa quantidade de, sei lá, trabalhos, a gente vai falar trabalhos, mas podem ser quaisquer coisas que estão sendo colocadas no mercado e que ninguém efetivamente conhece a autoria. Porque a partir do momento que você coloca isso dentro de um ambiente público, o que pode vir ali pode ser um pedacinho de um trabalho que a Mari fez, um pedacinho do seu trabalho, um pedacinho do meu trabalho e... E a gente já tem visto várias ações, né, relacionadas à propriedade intelectual mesmo, né, pensando em inteligência artificial. E aí até, aproveitando que a gente está nesse tema da inteligência artificial e que tem muita gente utilizando para facilitar, sei lá, advogados para fazer contrato, petição, o que você tem visto assim, né? Acho que um medo que veio sendo muito comentado é, putz, a inteligência artificial ela vai extinguir diversas profissões, outras vão surgir, enfim, qual que é a sua percepção assim do mercado, olhando qual é o impacto que isso efetivamente vai ter no mercado de trabalho? Uma coisa é a tecnologia, outra coisa é a IA, né? Então, uma coisa está ligada com a outra. Mas o impacto da tecnologia que trouxe essa questão da IA, ela pode ser prejudicial até o campo da empregabilidade. Porque a partir do momento que eu tenho lá 30 empregados para fazer um trabalho sobre um determinado assunto, e eu consigo utilizar essa IA para eliminar pelo menos a metade daqueles trabalhadores, eu já começo a gerar uma outra problemática. Eu tenho um ganho, mas eu gero uma outra problemática de um círculo do mercado de trabalho. Isso tem que ser estudado também, para que isso não traga impactos econômicos, porque vai trazer impacto na economia. Sim, Eu sem tenho dúvida. desemprego, eu não tenho renda, automaticamente eu aumento o índice de criminalidade. Olha onde a gente vai acessar aí. A IA acessando aonde? Na ponta. O trabalhador pode... Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas vai gerar impactos ali. Então, isso tem que ser bem estruturado para saber a que ponto tem que ser feito estudos aí. Cabe ao Ministério Público fazer esses levantamentos dos ligamentos em massa pelas empresas, para que isso não traga impacto. Mas, volto a refletir com vocês aqui. Se ela for utilizada de forma inteligente, o ganho é sensacional. Então, por exemplo, eu prefiro ter lá meus advogados, o pessoal que trabalha comigo, sabendo utilizar e ganhando poder de trabalho para aumentar os ganhos nossos e os deles, mas eu não estou pensando, vou eliminar um porque eu não preciso mais. Então, a minha cabeça está nesse formato. Como uma ferramenta, né? Como um Mas, dispositivo. infelizmente, como as empresas no Brasil hoje têm uma carga tributária gigantesca e tudo mais, o empresário cada vez quer economizar mais e onde ele puder economizar, ele vai. Então, a hora que isso cair no mercado de uma forma mais aplicada, podemos ter um impacto disso no ambiente do trabalho, que é vedado pela nossa Constituição, né? Sim, mas isso aí, até o CEO da OpenAI, ele fala, né, quando ele teve na Câmara Americana, no sentido de que no futuro nós teríamos sim que ter frentes sociais para a garantia de empregos e trabalhos, ou minimamente de renda. Porque a percepção dele é que sim, isso aconteceu naturalmente, quando a gente tem a chegada de outros formatos de trabalho. Eu ia até citar, outro dia você falou qual revolução industrial que a gente já está... a gente está na quarta, mas furando a bolha, pensando que a gente fala lá, né, no contexto da MWeb, que a gente está num ciclo tecnológico, num grande ciclo, né, que seria o período ali da pós-revolução, ou enfim. Mas quando a gente fala de quarta revolução industrial, a gente está falando na era datificada. É estranho falar disso, né, porque a gente está falando IA, inteligência, mas... Galera, a gente sempre teve algoritmos, a gente sempre teve formatos de inteligências que trabalharam e produziram muito mais que pessoas.
A diferença é que isso não era massificado. É meio louco. O Rafa fica falando desse lance de massificação, mas é o que o Michel está falando. Quando essa tecnologia ela acessa não só as pessoas, mas ela acessa as companhias de uma forma massificada, o que nós temos aqui é a percepção de fácil utilização. Logo, por que o metaverso não rolou? O metaverso não rolou pelo simples aspecto que era caríssimo. E é caríssimo você sustentar um ambiente em cloud para ter essa infraestrutura real, né? Todo mundo já jogou aqui The Sims no videogame. Você olha, pô, é horrível aquilo, assim, do ponto de vista... Você chegou a abrir escritório no metaverso, não? Na verdade, eu escrevi sobre isso, estou para publicar um livro o ano que vem. Ah, que legal. E um dos tópicos é sobre a audiência no ambiente do metaverso. Então, Olha, porque a gente que teve uma foi- colega que que foi veio aqui, que implementado. ela abriu. Que foi implementado a nível de testes na Justiça Federal, mas que ficou um pouco paralisado por conta do custo. entende? Por quê? Porque o aspecto central, né, da socialização é a interação. Se eu não tenho interação, logo se perde. E aí, legal, ninguém quer financiar isso, né? A Meta até tentou, mandou aquele óculosinho lá junto com uma outra empresa de óculos. Só que ficou caro, não dá. É insustentável, é muito caro. Mas quando você traz para uma estrutura datificada, em que vocês... Cara, é o que todo mundo quer. Imagina, de novo, o Michel falou, pô, tem lá o fulaninho do banco, ou da empresa X, tá com preguiça hoje, mas ele tem que bater a meta. Então, o que ele faz? Bate uma foto no celular dele, entra num sistema de inteligência artificial e manda a bola nos relatórios. Só que ele não deveria ter feito, ele conseguiu, de alguma forma, fazer. Legal. Passa 2, 3 meses... O banco X está rodando uma operação muito próxima a essa operação desse banco, mas ninguém falou sobre isso. Por quê? Porque Vazou as operações. ele identificou de algum formato, conseguiu fazer uma pesquisa, identificou dentro de um banco de dados, e essa informação acabou chegando a um terceiro. Então, esses impactos serão naturais. Agora, quando a gente vai suprir isso frente aos contextos sociais, aos interesses das pessoas, não sei. É aquela história que eu gosto de um episódio que a gente falou uma vez, que é o seguinte: a gente está caminhando num sentido em que a gente está subindo uma escada, a gente está muito alto, só que a gente olha para baixo, não dá mais pé, e a gente já não sabe qual será o próximo passo. E aí é aquela história, né? Se a gente fica aqui, é ruim, porque daí você pode ser ultrapassado por pessoas que têm essa característica de pioneirismo, e todo mundo, né, hoje se julga especialista em alguma coisa. Então, se você abrir a internet, tá cheio de especialista. E é isso, né? Assim, também eu entendo que ela traz também alguns benefícios, até para a própria segurança do ambiente do trabalho. Ah, mas como? Vou citar um exemplo. Então, uma empresa instalou um sistema de IA na entrada e num ambiente que não era seguro do trabalho, em que o trabalhador precisa estar com o IPI adequado, um cinto de segurança, uma bota, um capacete. Instalou-se uma IA, e a partir do momento que ele vai acessar esse local e a IA identifica, através de sistema de câmeras, que ele não está com o equipamento XYZ, porque foi parametrizado aquilo, ela automaticamente trava ele na catraca, não deixa ele acessar, gera um comunicado automático para o supervisor dele, e o supervisor dele já gera uma advertência de que ele não usou aquele equipamento que era obrigado a usar. Então, eu estou salvando uma vida, eu estou impedindo que ele avance e cause um acidente para ele mesmo. Porque naquele momento ele esqueceu. Então, a IA, ela é importante. Então, inclusive, teve até uma audiência pública para o estudo de uma legislação que ainda não temos aqui sobre isso. E então, é um campo positivo. Sim, né? sim. Então, a gente não pode só atacar aqui. Não, sem dúvida. É por isso que eu falo, usado com inteligência. O ponto de vista, né, até que emergiu, né, essa nossa discussão, é muito olhando para a característica evolutiva. E eu acho que é um impacto que todo mundo está esperando uma resposta. Lógico, a 2338, que é a lei, pessoal, que está cuidando dessa frente de inteligência artificial, ela já está um recorte, assim, grotesco. Também tive a oportunidade de participar de algumas frentes, enfim, fiz algumas aulas, mas o que eu posso dizer é, nós, no Brasil, também temos essa síndrome de copia e cola. E, às vezes, isso não cabe aqui. Então, um determinado formato de legislação que na União Europeia dá certo, não vai dar certo aqui por inúmeras razões. Como você trouxe, nós temos aqui uma diversidade gigantesca de pessoas, povos e formas de pensamento,
que talvez traduzir isso para uma lei também dificulte muito. Então, né, é o que a Tati até falou aqui uma vez sobre o fato, né, a necessidade de uma legislação e como o direito vai fazer isso ser aplicável na sociedade. Então, A gente sempre cita isso, né? Que na verdade a tecnologia, obviamente, ela avança muito mais rápido, né? Então a legislação ela está sempre lá atrás e aí precisa ter um jeito de acompanhar realmente, né? Para conseguir disciplinar todas essas situações, né? sim, não, muito bom. E aí, pensando, né, em toda essa evolução, esse caminho que nós passamos e tudo isso, dentre os estudos que você tem feito, como é que você tem observado também esse contexto, né? De novo, a gente falou aqui um pouco sobre jornada, sobre controle. Você observa que houve um aumento ou não desse formato de gestão, como você falou, putz, tecnologias para fazer a gestão frente ao acesso a locais, tecnologias para fazer a gestão e o monitoramento das pessoas, porque isso para nós é super importante, né? Às vezes as pessoas não têm conhecimento que elas estão sendo monitoradas, por exemplo. Isso tem pegado bastante ou não? Tem pegado. Eu acho que a gente teve uma mudança muito radical da questão do marco das atualizações da indústria 4.0. Quando? Quando a pandemia veio. A pandemia, para mim, ela adiantou, mas de forma desordenada. Pelo menos 15 anos para frente. Antecipou 15 anos para frente, melhor dizendo. E o que isso quer dizer aqui na sua questão, na sua pergunta? Essa tecnologia ela entrou de forma desenfreada de qualquer jeito. Inadequada, né? Inadequada. Então isso automaticamente fez com que todo mundo acessasse uma tecnologia que nunca tinha visto na vida e que pode acontecer de estar gerando uma outra problemática. Então, por exemplo, como é que eu estabeleço um ambiente de segurança para um teletrabalhador que está na casa dele, utilizando o Wi-Fi dele? Eu crio lá as autenticações, coloco lá os códigos, instalo no celular, ele tem que acessar, você vai criando os mecanismos, mas e a parte do controle, daquilo que você precisa fazer, que a empresa precisa fazer? Eu crio uma outra... Aí, vou acessar um outro campo aqui para a gente trazer aqui uma discussão. Eu tenho um teletrabalhador que é empresa no Brasil, só que ele mora nos Estados Unidos, ele é registrado pelo Brasil, mora nos Estados Unidos, só que a empresa também tem uma filial fora do Brasil, que está estabelecida em Londres. Então ele presta serviço para Londres, para os Estados Unidos. E como é que eu resolvo o problema dele? Como é que a gente invade? Qual a legislação aplicável? Qual a legislação? Então, também tem estudos de um regramento de Isso tem pegado, Michel? Assim, tem pegado. Putz, porque, de novo, a minha percepção era, o cara está aqui, registrado no Brasil, independentemente se ele está, né, qualquer lugar de trabalho na Anyway Office, ele seria um trabalhador brasileiro, né? Mas, pelo que eu estou observando... A CLT teve uma previsão já, né? Teve uma alteração com relação ao teletrabalho, que dependendo... Se o contrato ele foi... Me corrija se eu estiver errada, que eu estou bem distante desse mundo, mas se o contrato foi celebrado aqui no Brasil, eu vou aplicar a legislação brasileira. Sim. Mas aí tem isso, né? Enfim, a pessoa está em outro país, às vezes você tem, sei lá, direitos diferentes lá, né? Como é que você vai harmonizar isso? Ele sofre um acidente no outro país. Acidente do trabalho, um exemplo. E aí? Ele não está no ambiente do Brasil. Tem proteção? Então, a gente está estudando tem um regulamento. Formato, né? Porque, de novo, né? O cara precisa comunicar, por exemplo, abrir a famosa CAT. E aí, imagina, só que ele tem que passar na perícia. A perícia é aqui no Brasil, só que o cara tá lá nos Estados Unidos. Exato. Você não vai fazer perícia remota. E hoje a gente tem na verdade, nosso campo de saída é a OIT. A Organização Internacional do Trabalho. Para quem não conhece, é um órgão internacional que regulamenta. Só que nem todo país é adepto à OIT e está ali vinculado. Então, estamos estudando uma forma de regramento único para que esse trabalhador possa ter uma segurança jurídica da sua proteção quando se tiver uma problemática nesse exemplo que eu dei. Então, essa legislação única está sendo estudada a nível europeu, a nível Brasil. Então, nós temos frentes na Europa, frentes aqui na parte da América do Sul, com alguns países, que está sendo criado esse regramento único, né? Ele se chama teletrabalhador transnacional. Muito legal. Que é o que a gente vem falando. Inclusive, a gente publicou um artigo num livro coletivo de teletrabalho, que depois eu passo para vocês divulgarem, que fala exatamente isso. Foi um dos temas que eu escrevi. Teletrabalhador transnacional e a problemática. Para vocês terem uma ideia, o Papa
agora, o recente, escreveu sobre isso na sua encíclica. Que legal. E ele colocou um Caramba. artigo, eu traduzi tudo do italiano para o português para poder fazer esse estudo e depois eu descobri que tinha no site do Vaticano em português. Parabéns. Não, mas Muito tudo bom. bem, né? Muito bom. Você explorou não usou novos IA? idiomas. Não usei IA, fiquei ali com o dicionário e tal. Aprendeu, Mas eu aprendeu. descobri esse artigo que trata do teletrabalhador. O Papa diz que os povos têm que criar uma normativa única para a proteção do trabalhador nessas plataformas. Ele colocou ali, isso significa muita coisa. Sim. E que isso não é acessado. Mas desculpa te interromper, pensando só no contexto, porque o Vaticano meio que tem uma característica de país, né? Então, só no contexto do Vaticano, ou ele colocou isso dentro da encíclica para que tivesse uma relevância frente aos demais países? Para que tivesse uma relevância a nível mundial. Que legal. Ele acessou um campo muito bacana. Inclusive, eu cito nesse artigo aí essa questão, e que é muito interessante. Que claro, ele pegou na época da pandemia, fez toda todo mundo foi enclausurado, não tinha mais relações humanas entre as pessoas, não sabia-se quanto tempo ia durar aquilo. E aí eclodiu o teletrabalho, todo mundo virou teletrabalhador de uma forma desordenada. E quanto problema foi criado nesse curto espaço de tempo. Cara, E quanto problema foi criado para frente do avanço tecnológico de 15 anos para frente, que voltou e foi instaurado em 2, 3 anos. 15 anos de avanço foi antecipado. sim. Vocês podem fazer essas pesquisas, isso é uma coisa absurda. E aí a gente está hoje caminhando nessas adequações. Hoje a gente está trabalhando para adequar e tentar aparar as arestas. Equilibrar, É né? isso. Alcançar o equilíbrio. Essa visão é interessante. E aí, até aproveitando esse gancho aí que a gente falou do teletrabalho, a gente tem visto no mercado em geral essa tendência das empresas voltando para o presencial. Qual que é a sua visão, assim? Você acha que isso está relacionado a essa questão do controle, do monitoramento, de segurança da informação ou de ergonomia? Qual que é a Eu tua acho que visão assim, sobre o isso? ser humano, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de trabalhar, cada um tem uma proatividade. Eu acho que o sistema híbrido, ele funciona bem, porque você não cansa muito, só em um determinado ambiente, porque a partir do momento que você está de home office 100%, você perde o contato Sim. humano, pessoal, que é importante nas discussões sobre todos os temas. Só que a partir do momento que você obriga aquele trabalhador a ir todos os dias, que nem nós estamos em São Paulo, enfrentar um trânsito de 1h30, 2 horas, Na chuva. numa segunda-feira, numa sexta, você também mina a produtividade, o cansaço, e vai indo. Então, eu acho que a flexibilidade num ambiente equilibrado, você estabelece uma produtividade excelente. Então, amanhã a gente combinou, ó, galera, quem quer, não vou dar um exemplo do meu escritório, quem quer vir trabalhar amanhã, presencial? Ah, não, amanhã eu quero ficar de casa. A gente chegou num consenso, todo mundo está de casa. Todo mundo no home office, o sistema foi criado, a gente tem acesso à tecnologia, então nós acessamos o nosso sistema de trabalho de qualquer lugar. Então a gente gosta da tecnologia para o efeito prático. Mas, e eu crio um aumento de produtividade entre todo mundo. Só que você colocar isso na cabeça de empresários que são do sistema antigo, para ele tem que estar ali das 8 às 18. E também você tem trabalhadores que também não gostam dessa liberdade, que também não vão trabalhar. Vão Não estar em sabem outros. gerir, Não né? sabem gerir. Aí você tem os mecanismos de controle para usar isso. Olha, você fez um documento 10 horas da manhã e você fez um outro só às 16h30 na hora do seu encerramento. O que você fez nesse período? Ah, eu fiz isso. Não. Aí você vai adequando e vai ensinando. Quem não serve para esse sistema acaba sendo trocado. Basicamente assim. Eu penso que o formato de gestão, ninguém gosta de gerir nada, porque dá trabalho, né? Tem filho, eu tenho filho, a Mari tem pet. É difícil educar Tobias. o Tobias. Então, falamos o nome do... Não podia? Não podia, pô. Então, desculpa. Claro que pode, gente. Eu sempre falo dele. Vamos sequestrar ele. Então é isso, assim, no contexto de fazer gestão, é muito chato. Quem gosta? Ninguém gosta. Só que do ponto de vista de que nós precisamos ser práticos, as coisas precisam funcionar, a gente também tem que entender onde as coisas estão chegando, né? A gente sai um pouco aqui do contexto empírico e aí a gente parte realmente para as questões práticas jurídicas. A quem compete o dever de gestão daquela pessoa? Eu estou falando isso porque a gente está caminhando para o fim, adentrando a pergunta, o questionamento da Mari e as perguntas que nós fizemos, né? Então, a quem compete essa condição de gestão de um trabalhador, Michel? Então, por exemplo, numa companhia grande, em que nós temos chefe do chefe do chefe do chefe, ou seja, não acaba nunca.
Nós temos 15 chefes ali. Quem que vai gerir tudo isso? Então, depende do tamanho da empresa, depende do ambiente. Então, para eu te responder isso, tem que ser implementado através de consultorias, essa gestão inteligente e através de até mesmo de uma consultoria externa que enxergue melhor como gerir aquilo. Porque, às vezes, o gerente em si, que vai comunicar aquilo, não tem preparo. O cara é bom para o negócio, mas ele não é bom para pessoas. Ele não é bom para pessoas. Então, nós temos que ter uma interferência externa. Isso é muito importante, as empresas se conscientizarem, que vai trazer mais qualidade na relação do trabalhador com o seu chefe, com o seu gerente, com o seu superior hierárquico, e vai trazer mais qualidade no trabalho, estratégia de negócio. Grandes companhias pequenas, no caso, meu escritório, ele é médio, pequeno, eu consigo, juntamente com a minha sócia, fazer esse gerenciamento. Porque a gente já teve vivência, a gente está dentro das empresas fazendo esse trabalho de consultoria, então eu tenho uma noção de como gerir essas pessoas. Então, eu consigo fazer isso. E eu acho que é saudável eu fazer isso. Mas a partir do momento que toma um corpo, volume, grandes bancos, por exemplo, que tem aí agências, como é que eu faço isso? Tenho que trazer uma parte externa para poder ajudar. Isso é importantíssimo. Mas aí tu me respondeu a pergunta num formato que ficou muito bacana. De novo, compete à empresa, né? Porque aqui a nossa discussão pairou muito, e eu gosto muito dessa discussão, no contexto de que uma pessoa eventualmente indisciplinada, né, porque a característica que acaba ficando é que aquela pessoa foi uma pessoa indisciplinada, foi contrária às normas e às relações contratuais e acabou trazendo eventualmente um prejuízo indireto para a empresa. E aí, por si só, ela acabou tomando uma demissão, né, Justa causa. justificada, né? Ela não receberia ali os seus direitos trabalhistas. O Michel nos traz aqui um ponto para vocês, empresas, educativo. Ou seja, vocês precisam consolidar o conhecimento de quem é bom para o negócio, de quem é bom para pessoas. Se não existe esse formato, contrate alguém de fora para que faça essa ponte. Porque no fim do dia, não é só sobre negócios, né? A gente não consegue ficar espremendo, porque chega uma hora que você falou, você vai ter o turnover, uma rotatividade de pessoas gigantesca. E aí o que acontece? O conhecimento e a cultura da empresa, ela vai se perdendo. Ninguém tem uma relação com aquela empresa. Então, e aí eu olho assim, né? Eu acho que o grande problema aqui hoje, a gente tem um monte de empresa work to place aí, né? Que work to place, pessoal, é aquelas empresas que dizem que são lugares legais para se trabalhar. Mas que no fim do dia são péssimos. São empresas que, se você consultar lá o Jus Brasil, que é o mais simples, tem diversos processos trabalhistas. Por assédio moral, por taques, por conta do contexto de horas trabalhadas. Então, eu acho que a gente termina essa conversa falando que, sim, precisamos de políticas, processos, pessoas e procedimentos. Processos, pessoas e procedimentos. Então, você tem os processos, então sabe como é que faz, tem uma política, tem um manual, legal. Temos as pessoas certas, legal. Então, quais são os procedimentos a serem alocados? É com aquelas pessoas, é com uma consultoria externa? Então, isso vai ficar sempre a minha perspectiva, tá? E aí fica como uma opinião no campo da empresa. Acho que a empresa, sim, precisa intitular esses personagens, porque senão a nossa caminhada é o que a gente conversou aqui hoje. A minha preocupação é a mesma que a tua. Ainda mais quando a gente fala no contexto acadêmico. Assim, eu tenho muito receio de que no futuro, por exemplo, viagem de avião. Imagina, um trabalhador... Eu tive um caso, até comentei com a Mari, voltando do Panamá recentemente, eu tive um problema que eles chamam bird strike, né? Um passarinho bateu no avião. E aí a gente estava 1h30 já rodando. Aí o comandante falou, a gente vai ter que voltar para o Panamá porque teve esse problema. Aí você já começa a ficar com medo, né, tal. Resumo da ópera. Quando a gente chegar no Panamá, depois de 3 horas, então a gente foi 1h30 e ficamos mais 1 hora e pouquinho rodando ali para gastar combustível. Ele fala que ele não vai ficar na aeronave porque ele tinha um tempo específico para voar e ele não poderia, porque quando ele chegasse no Brasil ia ultrapassar essas 3 horas. Da jornada. E aí ele não ia conseguir, e aí teríamos esse problema. Então pensa, como é que eles já sabiam de tudo isso? Como é que ele estava preparado? Ele já tinha conhecimento dos manuais, dos procedimentos e, obviamente, alguém passou, né, para eles os processos e aí eles não seguiram viajar. Aí veio outra tripulação, recebeu e tal. Eu não vou nesse dia, né? Eu vou no dia seguinte. Mas é um pouco disso que tu trouxe. Então, a gente precisa realmente ter conhecimento também das nossas fragilidades. Eu acho que as empresas não estão olhando para isso nessa volta aí do totalmente virtual para o físico. É muito brusca, né? Está sendo muito goela abaixo, assim, Exatamente, sendo mais direto.
É, a questão até da fiscalização, né? Não se tem uma fiscalização efetiva para que possa trazer mais segurança. Aí o pessoal pensa na fiscalização como algo ruim. E na verdade não é. É uma situação em que, a partir do momento que eu tenho uma fiscalização sadia, claro, sem corrupção e tudo mais, eu crio mais segurança, eu vou parametrizando melhor. E aí todo mundo ganha. A empresa ganha, o trabalhador ganha e a economia ganha. Então é uma questão interessante atrelar a IA, a tecnologia, com a fiscalização do ambiente para que a empresa possa se amoldar a essa sistemática. Genial. Perfeito, muito bom, Michel. Bom, Michel, te agradeço muito aqui por você ter aceitado o nosso convite, trouxe esses temas aqui super legais. Deixa aí o espaço, se você quiser deixar a sua mensagem final, divulgar teu trabalho, tuas pesquisas, fique à vontade. Bom, eu que agradeço, né? Eu sei que às vezes o assunto é um pouco complexo e às vezes a gente fica aqui no juridiquês e fala algum termo, então peço desculpas se eu fui muito prolixo aí nas palavras. Imagina. Eu tento falar o mais simples possível, mas são assuntos muito específicos. Então, por exemplo, hoje, até para o que eu venho fazendo, a gente vem estudando esse ambiente do trabalho. Então, eu tenho acessado, em parceria com a USP e o Tribunal Superior do Trabalho, esses estudos mais aprofundados sobre o ambiente do trabalho, que a gente reúne ali um ambiente eclético de pessoas, juízes, advogados, ministros, desembargadores, membros do Ministério Público, procuradores, fiscais do trabalho, e cada um traz a sua opinião. E essa opinião ela é empírica de cada setor. Então, isso é muito importante até para o estudo da IA. Como é que vai impactar isso? Então, eu acho que esse parâmetro dessas pesquisas, o ambiente acadêmico, ele é a grande sacada para quem quer evoluir, para as pessoas que querem participar disso. Então, deixo aqui essa mensagem. E na USP é possível, eventualmente, a pessoa, sei lá, se cadastrar para uma matéria ou se cadastrar para um grupo desses de estudos, eles encontram facilmente. Sim, nós temos alunos especiais, nós temos setores vinculados a alguns. Então, por exemplo, hoje eu participo de um grupo de pesquisa chamado Direito Além do Direito do Trabalho. E dentro disso a gente tem vários eixos. Nós temos o eixo do teletrabalhador, dos trabalhadores em salões de beleza, dos uberizados, a gente nem falou disso aqui, do trabalho escravo, que é um tema muito importante das listas sujas que estão surgindo aí. Nós temos vários subeixos e tem um do meio ambiente do trabalho. Então, a gente faz as pesquisas acadêmicas, lançamos em congressos e a ideia é encaminhar para o governo para que isso vire lei. Bom, Michel, super obrigado, cara, pela sua participação. Foi uma verdadeira aula. Eu acho que a tecnologia e o ambiente do trabalho, eles sempre caminharam juntos. A gente olha lá desde a época dos homens primitivos que inventaram a roda, as coisas foram evoluindo e hoje a gente tem um automóvel. Então, por isso, a gente quer te agradecer, pedir para que você também deixe aí uma mensagem para as pessoas que nos assistem, enfim, fazer a apresentação do seu trabalho, sinta-se à vontade. Certo. Bom, hoje eu atuo na parte trabalhista, empresarial, parte bancária, a gente atende muitas empresas. Hoje eu tenho minha sócia lá, a doutora Mayara Caires, que ela faz parte do escritório, divide comigo todos esses trabalhos que sem ela não teria conseguido chegar nem na metade do que hoje eu consegui alcançar, até pela companhia e pelas divisões também familiares aí que a gente atravessa. Então, hoje a gente atende toda a parte de bancários, trabalhadores doentes que chegam lá, às vezes precisando até de um apoio psicológico, que a gente trabalha também nós somos muito psicólogos ali para atender, acalmar, e ela faz esse papel fundamental lá também. Então, hoje a gente atende as empresas para dar consultoria inteligente, de fazer todos esses estudos internos, no sentido de que identificamos os problemas futuros, a gente barra esse problema futuro numa demissão simples, a gente não deixa ninguém demitir sem passar pelo escritório. Então, esse é o nosso trabalho. E no campo da pesquisa também, a gente acessa vários ambientes da USP e ambientes acadêmicos. Então, agradeço demais a presença aqui e fico honrado pela participação. Muito obrigada, Michel. Então é isso, pessoal. Rafa, quer dar o caminho aí das nossas redes também? Ah, boa. Bom, galera, super obrigado. Sigam o Michel nas redes sociais, o M. Borges Advogados. Também nos sigam nas redes sociais, dê o joinha nesse vídeo. Se você eventualmente estiver ouvindo no Spotify, por favor, compartilhe com seus amigos para que a gente possa crescer cada vez mais as nossas redes e também levar um trabalho de qualidade para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Esse foi o Flycast News de hoje. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.